Chega mais, galera colorada, como vocês acham que sou colorado em mais um vídeo. Vale muito a pena ficar comigo até o final desse vídeo. Vou falar sobre situações envolvendo o Esporte Clube Internacional. Gente que não gostou da minha lista de bagres de ontem e outras cositas mais. Vale muito a pena compartilhar esse vídeo em grupos de WhatsApp. Já deixar o seu like para dar uma força para o canal do Axel Colorado seguindo o fluxo. No início desse vídeo eu quero chamar a atenção para vocês. Tem um botão aqui embaixo. Valeu demais. Quer ajudar o canal a crescer? Qualquer valor ajuda. Agora, se você fazer uma doação ali no Valeu Demais, a partir de R$20, você pode colocar uma pauta aqui no canal do Axel Colorado. Você colocando ali, valeu demais, a partir de R$20, você coloca no comentário qual a pauta que você quer que eu comente no próximo vídeo, no caso o vídeo de amanhã. E estará na pauta 1, no início do vídeo, a sua pauta. É uma ideia do Axel Colorado para todos vocês. E agora sim, seguindo o fluxo. Eu fiquei sabendo, né, que ontem, numa live aí, o pessoal não gostou muito aí que eu botei o Rodinei Bagronei como um dos grandes bagres contratados pelo Alessandro Barcelos. Pobre Esporte Clube Internacional e a terrível espiral da derrota. Lembrando que esse jogador, eu não precisava nem perder meu tempo para analisar, né? Mas como a gente precisa fazer o contraponto de tudo que acontece em relação ao Internacional, eu vou ter que dizer para vocês o seguinte. Em primeiro lugar, quando ele veio para o Internacional, a torcida do Varmengo soltou foguete, comemorou, deu graças a Deus que alguém queria aquele lateral horrível. Ele é um jogador tremendamente limitado tecnicamente, horrendamente limitado tecnicamente. É um jogador fraco, erra passes, não é um jogador tecnicamente vistoso, pelo contrário, e é triste, né, que a gente tem que ouvir esse tipo de coisa por aí. Saudades do Rodinei. Eu quero lembrar a todos vocês, vou lembrar dois laterais, tá? Um deles é o Ney, campeão da Libertadores de 2010. Um lateral médio, nada demais, mas tinha altura, era uma coisa, a zaga do Inter em 2010 era bem alta. Era Ney, Índio, Bolívar e Kleber. Eram homens altos, que é uma coisa que hoje em dia tem falta no Esporte Clube Internacional. Mas voltando ao assunto. Ele é um jogador médio, mas o Rodinei não amarra chuteiras do Ney, para vocês terem uma ideia. Também tínhamos o Ceará, que foi lateral campeão da Libertadores de 2006, campeão mundial em 2006, que também, apesar de ser um jogador menos técnico ainda que o Ney, mas o tal do Rodinei não amarrava chuteiras dele também. Esse é o problema do Internacional. Não é só a direção e os erros, é o entorno do Inter, youtubers, pessoas que não têm porcaria nenhuma de futebol. Eu quero lembrar, por isso é que existe saudade, e toda vez que tem problemas em relação ao treinador, o Internacional recorre à espiral da derrota. Um dos nomes preferidos, por causa do balde de aço, fez campanha massiva para esse treinador em nível de Série B tá treinando o Inter, esse tal de mestre dos magos, é o Maionese. Toda vez que tem problema, maionese, papito, meu Deus do céu, treinador medíocre, retranqueiro, treinador que não tem nenhum título na carreira, até o MDM, que é um medíocre de Série B, tem mais títulos que ele. Títulos não, desculpe. Tem 5 estaduais, para vocês verem que é o espiral da derrota. Também, volta e meia, é citado o Alexandre Alemão como solução para o Inter. Olha, é terrível a situação do coitado do Internacional. Lembrando que o Botafogo demitiu seu treinador. Foi lá e demitiu. Não tá gostando do resultado dele dentro de campo. Demitiu. Olha, os caras jogando Mundial de Clubes. O time do Botafogo aí numa ascensão, né? No Campeonato Brasileiro também. Simplesmente não tá gostando do resultado do treinador. Foi lá e demitiu o cara. Isso mostra a grandeza do pensamento dos caras que estão no futebol lá. É diferente daqui. Quero lembrar que esse treinador que tá aí em nível de Série B, treinando internacional, não aconteceu nada. O Inter levou uma goleada pro próprio Botafogo. Chocolataço de 4-0. Tomou 4-2 do Corinthians na Arena da Farmácia, empatou com o Mirassol no pleno Beira-Rio e não tremeu o treinador. E nenhum youtuber questiona isso, só eu. Sou o único. Agora eu vou cobrar cada um de vocês e não me interessa. E não me interessa o motivo que você defende que esse cara não seja demitido. Seja qual for, vocês vão ser cobrados por mim. Esse cara vai cair esse ano ainda. Eu tô dizendo pra vocês. Vocês vão ver. Aí o que eu quero dizer pra vocês. O São Paulo demitiu também o treinador. Por quê? Por que o Botafogo demitiu o treinador agora? Porque tem mais ou menos 15 dias para chamar outro cara e arrumar a casa, né? Mas o Inter que tem espiral da derrota, gente que adora treinadores fracassados, jogadores bagres e treinadores que não têm a mínima condição de treinar o Internacional como esse atual, o estado de coisas do Inter é lamentável. Mas Axel Colorado nunca vai abandonar sua ideia de ser o contraponto verdadeiro e único em toda a internet. E agora chegou aquele grande momento da Max Titani na tela de outro site
da Max Titânio. Você que treina e faz academia, Max Titânio tem a oferecer para você glutamina, creatina, BCA, pré-treino, pós-treino, vários tipos de whey protein, combos extremamente lucrativos. Entre lá no site da Max Titânio, escolha os produtos, coloque no carrinho. Ao finalizar a sua compra, você vai digitar esse cupom de desconto aqui, ó, MAX10 Axel Colorado, e você tem 10% com a aquisição desses produtos incríveis. A Max Titânio é uma gigante do mercado pela qualidade e excelência de seus produtos. Um grande abraço pessoal da Max Titânio. Seguindo o fluxo. Ontem na minha lista lá, só lembrando aqui, esqueci do Mikael. Mikael era um comedor de X, né? Comedor de sorvete, bem acima do peso, que flertou aí internacional, entrou 2 partidas, sei lá, mas esqueci. O único, eu esqueci. Os outros que comentaram aí vieram da base ou não foram contratados pelo Alessandro Barcelos. Seguindo o fluxo. VCV, lá venho eu fazer o contraponto a esse energúmeno, né? Ele disse num vídeo dele recente, de ontem, se eu não me engano, que o Inestrosa seria espetacular para o Internacional. Sendo sincero e honesto com vocês, parece ser um bom jogador, fez um bom jogo contra o Internacional. Agora, espetacular não é espetacular. Para deixar bem claro o nível de não conhecimento de futebol desse sujeito. Ele não é espetacular, a conversa dele é de boteco, aquela coisa ufanista de torcedor de boteco, e ele veio com esse papo. Não é espetacular, tá? Aprenda, você tem que aprender sobre futebol. Você não sabe nada até hoje, você tá aí por acaso. A sorte beijou você tá aí nessa posição. Seguindo o fluxo. Aí ele falou lá sobre o Fred. E aí, sentem que nós vamos falar. A minha opinião sobre o Fred, eu nunca gostei desse jogador. Vou explicar por quê. Sempre achei ele um peladeiro, nunca foi um cara de guardar a posição, nunca foi. Tentaram comparar com o Tinga, meu Deus do céu. As pessoas deviam ser torturadas, ficar de joelho no milho, sabe? Comparar esse peladeiro com o Tinga. Lembrando que esse jogador, pra mim, que tem 32 anos atualmente, quer dizer, está no perfil do Internacional. 32 anos. Peladeiro, nunca ganhou nada na história do Inter, nada. Gauchão não é título, tá? E eu me lembro dele só. Eu tenho uma recordação do Fred, Copa do Mundo, quando ele ele na verdade, ele tava lá o cara volante. Aí o Tite. Por isso, Tite, que você na hora de você ganhar, você não sabe por que você perde, porque você nem devia ter convocado esse peladeiro pra seleção. O pior, você botou ele no jogo. O que aconteceu? Ele de volante, tava lá na ponta direita, fez uma dividida, perdeu a dividida, e o cara é tão inteligente que em vez de ficar se retorcendo no chão por causa do tal do fair play, não. Ele levantou, saiu trotando, né? Como se estivesse caminhando na Rua da Praia aqui em Porto Alegre. E aí, o que aconteceu? No contra-ataque, a seleção da Croácia acabou empatando o jogo e depois vencemos os pênaltis. Quem lembra, no meio de campo, o Neymar dando uma mijada, com calma, porque o Neymar fez aquele golaço, pegou a bola embaixo do braço, daquela baita bucha, aí o peladeiro do Fred entregou o gol da Croácia. Parabéns, Tite. Você foi um grande treinador. Me parece que você perdeu o trem da história. Você se perdeu nas suas ideias. Hoje em dia já não são mais claras, certo? Geleia do Vozes. GDV. Geleia do Vozes. Ele também disse, entregue a 8 pra ele e feche os olhos. Entregue a 8 pra ele e feche os olhos e deixa o peladeiro ficar correndo pra lá e pra cá. Meu Deus do céu. A espiral da derrota, pessoal, é uma das piores coisas que pode ter num clube de futebol. O Inter perdeu suas referências. Olha as referências que o Inter tem. Os caras têm saudade do Rodinei, Maionese, querem de volta o Fred, Alexandre Alemão. Cara, é terrível. Por isso que eu tô aqui pra fazer o contraponto. Que eu nunca vou me entregar para nenhuma conversa e nenhuma ideia furada. E agora chegou aquele grande momento da Kill Design na tela, diretor, sai daqui Design. Você, homem, quer usar joias masculinas e se destacar pela beleza delas. A Kill Design tem joias em aço, em prata ou até mesmo em ouro. Tem correntes, tem pulseiras, tem anéis lindíssimos. Entre lá no site da Key Design, escolha suas joias, coloque no carrinho. Ao finalizar a sua compra, digite esse cupom aqui, ó, K15 Axel Colorado, e você tem 10% de aquisição dessas joias belíssimas. A Key Design já está aí há 10 anos revolucionando o mercado em termos de joias masculinas. Deixa um grande abraço para o pessoal da Key Design. Seguindo o fluxo. O que nós estamos presenciando aí, em relação à base do Esporte Clube Internacional, é o sucateamento da base do Inter. É a derrocada da base do Inter. É muito triste, porque hoje o Internacional tem uma direção capitaneada por um presidente totalmente incompetente, neófito em termos de futebol, não entende absolutamente nada. Os seus pares que estão ao lado não entendem. O D'Alessandro, pra mim, lá dentro, uma figura decorativa, certo? E você deveria pensar bem, viu, Dali? Porque você caiu muito no meu conceito já. Você já caiu muito. Principalmente ao defender o tal do Kaique Rocha. Hoje o Internacional é uma nau à deriva. Eu venho dizendo isso há muito tempo. O Inter não tem uma política de futebol. O Inter não tem. Se tivesse uma política de futebol, esse treinador tinha sido demitido já.
quando levou 4-0 do Botafogo, tinha sido demitido. Não aconteceu nada, absolutamente nada. Todo mundo tá notando o que tá acontecendo com as divisões de base, os times aí em zona de rebaixamento, perdendo pro Grêmio ao natural e nada acontece. Um treinador foi demitido aí de uma das... Quero chamar a atenção uma coisa pra vocês. O último suspiro de base bom que o Inter teve foi quando o Klemer trabalhou no Sub-23 do Internacional. E quero chamar a atenção pra você que o Sub-23 seria um tipo assim de time de aspirantes. Foi muito importante naquela época. Revelados naquela época, o William, esse lateral que está no Cruzeiro. Na época pintou muito bem também o Valdívia, o Alisson, o lateral esquerdo, o Jefferson e outros jogadores que foram revelados pelo Klemer. O Internacional tem que... essa gestão, claro, eles acham que sabem de tudo e estão destruindo o time, destruindo o clube, as finanças do clube estão destruindo tudo. Seja lá quem for, eu gostaria que o Fernando Carvalho que tomasse conta, que viesse com ele capitaneando, porque ele é um cara grande na história do... O Fernando Carvalho, pelo amor de Deus. Temos que voltar às raízes do Esporte Clube Internacional. Tem que chamar o Klemer de volta. Klemer para trabalhar na base do Internacional. Temos que chamar também outros nomes ligados à história do Internacional. Espero que esses nomes estejam estudando. Porque tem uma coisa, na Europa os jogadores voltam por seus clubes para trabalhar em vários cargos diretivos, administrativos dentro do clube, porém se preparam. Gostaria de saber se o Bolívar está se preparando, se o Yarley está se preparando. Eu gostaria de saber se esses caras têm condições de voltar, porque nós precisamos retomar as raízes do clube. Infelizmente hoje, a torcida, grande parte da torcida que não entende nada de futebol, infelizmente, SAF. Eu já cansei de falar. A SAF não é a solução para nada. Tá aí o Botafogo. O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain na bilis, na ânsia. O VCV fez um vídeo. Eu quero SAF. SAF para onde? Fortaleza, Coritiba, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fortaleza não ganharam nada como SAF. Red Bull Bragantino não ganhou nada. Esses times não ganharam nada como SAF. Eu tô cansado de dizer... A SAF visa lucros, a SAF não visa títulos. Voltando à base do Internacional, pelo amor de Deus, tragam o Klemer de volta, não essa direção incompetente que nunca vai fazer isso. E outras figuras importantes da história do Inter. O Inter precisa se encontrar, o Inter precisa das suas raízes, o Inter precisa de referência. A torcida não tem mais, é completamente idiota a torcida do Inter em grande parte. Culpa enorme desses youtubers que nós temos aí, com discurso em nível de boteco. O Inter precisa reencontrar. E para isso, precisamos que os nossos heróis voltem a trabalhar no Internacional, que o Inter se reencontre como instituição e retorne ao caminho dos títulos, porque vamos completar daqui uns dias 14 anos sem ganhar nada. Se torne membro do canal do Axel Colorado. Tem 3 níveis de membresia, tem bronze, prata, ouro. Dá uma olhada lá, vê aquele que você mais se encaixa e se torne membro para ajudar o canal a crescer. Aqui está o endereço de e-mail para aqueles que querem fazer uma conexão comercial com o Axel Colorado. Fala aí, me garanto. Um grande abraço e fique com Deus.